Queridos e amados irmãos, muito boa noite mais uma vez. Quero convidá-lo a abrir o texto bíblico para o Evangelho de João, capítulo 14. Este é o terceiro sermão, certo, pastor João, nesse capítulo já? Terceiro sermão. Então, é muito comum, quando a gente está parando no capítulo, realmente não foi nosso plano inicial parar tanto tempo aqui. É ou não é, pastor João? Quando a gente a gente olha o texto bíblico, e não era o nosso intento parar no texto, mas Deus, por meio do seu Espírito Santo, Ele tem todo o direito de dirigir as nossas vidas para a verdade que Ele tem para a sua igreja, é o Espírito Santo que torna possível. Então, nesses sermões, quando a gente para olhar poucos versículos, é muito comum, sabe, onde a gente está? Onde nós estamos? João 14. Em que momento nós estamos, então, da vida de Jesus? Aqui é quinta-feira, a quinta-feira da paixão. Aqui temos, a partir do capítulo 13, esse discurso que é chamado discurso de despedida. Jesus iria para o Pai. Jesus agora, a partir de agora, ele dá, a cada passo que ele dá, em direção à cruz do Calvário, para morrer no lugar dos pecadores. Jesus estava se despedindo de seus discípulos. Aquela era então a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. Um comentarista chamado Carson diz que Jesus é quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração. O capítulo 12 nos trouxe essa ideia. Capítulo 12, verso 27, Jesus diz, falando da sua própria morte: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Era Jesus quem estava profundamente perturbado no coração e no seu espírito. Capítulo 13, verso 21, que diz: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Todavia, nesta noite, a última noite, a noite das noites, o momento crucial de todos os tempos, que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem o apoio necessário, emocional, espiritual, ainda assim, Jesus é o único que se doa, que conforta, que instrui. Jesus havia dito aos discípulos que ele iria partir e que eles não poderiam ir com ele. Somente Jesus Cristo, poderia subir à cruz para morrer no lugar dos pecadores. Agora, ele assegura que eles sabem, depois destes anos, o caminho para onde ele vai. Isso provoca uma pergunta imediata: de qual discípulo? Vocês lembram? Tomé. Tomé, então: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E ele faz uma pergunta: como poderemos saber o caminho? A resposta de Jesus é uma das mais importantes declarações registradas nos evangelhos. Ouça o que Jesus diz, na qual ele responde no verso 6 do capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente. Jesus é a vida que satisfaz a nossa alma e é o único caminho seguro para Deus. A Bíblia não nos dá outra
verdade, a Bíblia não nos dá outra vida, a Bíblia não nos dá outro caminho. Jesus é o caminho. A instituição da igreja não é o caminho. Nós não somos o nosso próprio caminho. Jesus, a Bíblia diz, é o caminho. Jesus afirma claramente: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí cita um teólogo chamado Tomás de Kempis, e ele, quando meditou nesse texto, olha o que ele falou, que coisa mais linda, até coloquei para vocês aqui. Tomás de Kempis, meditando nesse texto, João 14,6 diz, parafraseando Jesus: sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Quando Jesus declara isso, uma das verdades centrais das Escrituras, e que foi a nossa grande verdade no domingo passado, a partir de agora, após essa grande declaração, Jesus revela que através desse caminho, que é Ele mesmo, podemos conhecer o Pai, podemos ter comunhão com o Pai, podemos estar unidos ao Pai, e assim teremos nossas orações respondidas. É maravilhoso hoje o que está diante de nós. É grande privilégio e é um dom inefável de Deus para nós. Conhecer o Pai, ter comunhão com o Pai, estar unidos ao Pai e assim ter as nossas orações respondidas. Jesus acrescentou que se eles o tivessem conhecido profundamente, eles também teriam conhecido o Pai. Isso foi algo muito estranho à teologia dos discípulos. A doutrina da Trindade é uma doutrina conhecida das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mas nunca ficou muito claro para os discípulos, porque Jesus ainda não havia sido revelado como ele foi. É somente no Evangelho de João, lá no capítulo 1, que então ele é revelado e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, nessa hora, havia uma confusão na mente dos discípulos, e embora ficasse patente a cegueira espiritual dos discípulos, Jesus acrescentou essas palavras encorajadoras: desde agora o conheceis e o tendes visto. O que ele quer dizer com isso é que, conhecendo o Filho, que é a plena revelação do Pai, todo discípulo de Jesus conhece Deus, o Pai, e a maneira de conhecermos o Pai é conhecermos o Filho. Você quer conhecer Deus? As pessoas estão procurando Deus, eu quero Deus na minha vida. Quantas pessoas não falam isso? Eu quero Deus na minha vida, eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender sobre Deus. E hoje o texto é muito claro que a maneira de se conhecer o Pai, a Deus, é por meio de Jesus. Você quer ter uma visão correta de Deus? Você precisa conhecer Jesus Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação plena do Pai. Ainda que Jesus não é o Pai, como a igreja unicista vai pregar, Jesus, ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo, no qual nós conhecemos como a doutrina da Trindade. Foi maravilhoso, eu vou contar uma experiência minha. Eu não sei como você tem feito os seus devocionais, e utilizando a Bíblia. Eu tenho uma das maneiras que eu fiz com meu filho essa semana,
E a gente criou, então, uma das resoluções do Daniel Landgraf, né? Que seria ler provérbios diariamente. Falei, olha, filho, se tem uma das coisas que o pai quer que você faça nessa vida é ler provérbios. Porque provérbios nos prepara para o dia que vem. E eu falei, como que você vai ler provérbios? Tem um jeito que não dá erro. Você nunca está atrasado e você nunca está adiantado. É possível isso? Nunca estar atrasado e nunca adiantado? É possível em provérbios. Porque provérbios, ele tem 31 capítulos e o nosso mês tem entre 30 e 31 dias. Então, você lê o provérbio daquele dia. Eu falei, filho, se hoje é dia 8, leia Provérbios 8. Você nunca está atrasado e você nunca está adiantado. Você lê o provérbio daquele dia. E se você esquecer, ou se você, por acaso, acontecer alguma coisa que você não leu, no outro dia, leia o provérbio do dia. Você nunca vai estar atrasado e nunca adiantado. É uma motivação para a gente nunca perder um dia sequer de leitura bíblica. Estava lá eu, lendo Provérbios, capítulo 30, e eu me identifiquei tanto com Agur, que ele diz assim, ele está dizendo, não tenho a inteligência de um ser humano. Eu falei, Senhor, eu também não. Eu também me sinto assim. Ele disse, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Eu falei, peraí, eu também não. Jesus é tão grande, fiquei pensando, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão imenso que é impossível ter um conhecimento do santo. Deus é transcendente, né? Ele é maior do que nós. E a gente continua. Aí ele diz, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? E ele começa a fazer perguntas. Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu as extremidades da terra? E ele começou a fazer essas perguntas. Eu falei, Senhor, a vida é muito difícil. Quem que segura o vento nas mãos? Isso é a vida. Quem que tem controle de alguma coisa? Hoje a gente está aqui, mas amanhã pode ser que não. E a gente fica meditando em provérbios e fica pensando sobre a vida. Provérbios é pensar sobre a vida. E aí ele faz a última pergunta. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que você sabe? E eu falei, sim, Senhor, não quero dizer nada não. Eu não sei muita coisa, mas tem uma coisa que eu sei. Eu sei o seu nome. Eu sei o seu nome. O Senhor é meu Pai. Isso, a grande parte do Novo Testamento nos traz. Né? E a gente vem... isso que era muito claro no Antigo Testamento, que o nome do Senhor é... Como que é, João? Yahweh. Né? O João, que é o nosso maçoreta de plantão. Yahweh. E quem é o seu filho? Eu falei, Senhor, eu sei quem é o teu filho. Aqui, o filho é Israel. No Antigo Testamento, o primogênito de Deus é Israel. Só que Israel aprontou todas. Ele nunca acertou na vida. A verdade é essa. É a pura graça de Deus, Israel. E você vê a graça de Deus por aquele povo. Deus não desistiu de Israel. Deus não desistirá de Israel. Sabe por quê? Porque Jesus é israelita. E Jesus, então, ele cumpre tudo aquilo que Israel não pôde. Jesus, então, ele assume esse lugar. E eu falei, Senhor, de certa forma, eu conheço o seu filho. É Jesus. Hoje eu estava na minha biblioteca pesquisando se era isso mesmo para falar para vocês. Né? E o autor, então, ele crava isso. Né? Ele identifica o texto como Israel e ele traz o tipo de Israel, do verdadeiro Israel que Paulo fala, que é, então, o próprio Cristo Jesus. E eu falei, que gostoso é poder conhecer o Filho. Como é bom saber o caminho, como é bom conhecer a verdade, como é bom conhecer a vida, como é bom ter vida. E tudo isso é por causa de Jesus. Ele, então, nos mostra o Pai. Ele nos dá comunhão com o Pai. E assim, nós podemos ter nossas orações respondidas.
Por meio de Jesus, então, nós podemos sim conhecer a Deus. Esse Deus grandioso, imanente, transcendente, é o que a gente quiser colocar. E aí Filipe vem no versículo 8, né? Diz o seguinte: Filipe disse a Jesus, agora não é mais Tomé, Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe continuou, demonstrando a incapacidade, a lentidão e a impossibilidade dos discípulos perceberem a verdade de que Jesus e o Pai são um. Eles tinham dificuldade para entender. A falta de compreensão de Filipe é fácil de imaginar. Ele queria uma revelação direta de Deus como única forma satisfatória, mas recebeu uma repreensão de Jesus. A continuação, Jesus responde o seguinte: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Nenhum dos discípulos tinha entendido a verdade profunda de que Deus se fizera conhecer por meio de Jesus. Filipe pediu para Jesus mostrar-lhes o Pai, mas era exatamente isso que Jesus tinha mostrado a eles e a todos os judeus, que ele e o Pai são um. Faltava-lhes o discernimento, a visão espiritual. E aqui eu faço uma aplicação para nós, eu não vou deixar para aplicar lá no final, vou aplicar agora. Muitas pessoas querem Deus, desde que seja um Deus a gosto do freguês, um Deus criado deles mesmos, na maioria das vezes egoísta, travestido de alguma caridade barata, que não tem poder nenhum contra o próprio pecado, enraizado em sua alma. A única coisa que essas pessoas conseguem é a idolatria de seu próprio ventre. E é um perigo criar deuses a nosso gosto. Tem pessoas que preferem um Deus mais de amor, tem pessoas que gostam de um Deus muito severo. E essa não é a questão. Deus, ele não se encaixa aos nossos gostos. Deus é a revelação em Jesus Cristo. Você quer conhecer Deus como Ele é? Você precisa conhecer Jesus. Ele é a revelação exata, muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar ou pensar sobre Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele sim pode representar quem é Deus nesse mundo. De outra forma, seria impossível. Em Êxodo capítulo 20, Deus os proíbe de fazer imagens de Deus. Por quê? Porque em nenhuma imagem nesse mundo Deus caberia. É impossível representar Deus em uma escultura, é impossível representar Deus em uma pintura, é impossível representar a Deus em qualquer imaginação humana. Mas em Jesus, nós podemos conhecer Deus como exatamente Ele é. Sim, nós podemos conhecer a Deus, mas precisa ser sempre através de Jesus. E aí a pergunta que eu faço para você hoje é: você tem visto Deus através de você mesmo? Ou você tem visto Deus através de Jesus? O versículo 9 continua, e eu termino agora de responder. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Jesus respondeu a Filipe dizendo que quem o visse estaria vendo o Pai. Jesus estava dizendo que o Pai e o Filho têm os mesmos atributos da divindade, isto é, e aqui é muito importante chegarmos a essa conclusão, porque Jesus estava afirmando categoricamente que Ele é Deus. Jesus, Ele não só representa Deus na sua forma mais perfeita, como Ele é o próprio Deus representado. E esse é um dos textos que afirma a divindade de Deus. Quando Ele se faz um com o Pai, uma unidade com o Pai, ou uma triunidade com o Pai,
Na maioria das vezes, os judeus, então, pegavam pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque qualquer pessoa entendia que Jesus estava se igualando e se fazendo Deus. E o versículo 10, então, ele diz o seguinte: você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E aqui nós temos que admitir que para os homens reconhecerem que o único Deus existia em duas pessoas aqui distintas, deixaria perplexa qualquer mente humana e principalmente a mentalidade judaica de Deuteronômio capítulo 6. Ainda que Deuteronômio ainda permite isso, porque ele trata de unidade ali. E em vez de responder a Filipe, e Jesus, ele usa o melhor método que existe. Jesus lançou uma pergunta para que os discípulos refletissem. Ele diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que Jesus sempre faz? Jesus faz uma pergunta. Eles fazem uma pergunta e Jesus responde uma pergunta. Jesus gosta que a gente pense, que a gente reflita. Eu tenho que admitir que a Carol aprendeu isso com Jesus. Às vezes eu faço uma pergunta para ela, ela me responde com uma pergunta. E eu falo: querida, eu fiz a pergunta primeiro. Eu fiz a pergunta primeiro. E eu sei que você aprendeu isso com Jesus, né? Porque Jesus sempre faz isso. Ele responde com uma pergunta para nos fazer refletir. E nessa pergunta, Jesus é tremendo, porque nessa pergunta Jesus deixou claro que é possível estar em união com o Pai, estando em união com Ele. A pergunta é: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E dirigindo-se pessoalmente a Felipe, perguntou-lhe se ele cria nessa afirmação. E aqui a gente tem algo muito importante, porque a fé é a crença e é o requisito básico para se relacionar com Deus. Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer ter um relacionamento com Jesus? Hebreus vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A fé é o requisito básico para nos aproximarmos de Deus. Nós podemos crer que Ele existe, e Deus nos dá algumas fontes da revelação para isso. Uma delas é a própria natureza. A natureza declara que Deus existe. Eu estava admirando a natureza, e uma das primeiras vezes, alguém já foi para uma plantação de eucaliptos? São árvores finas, bem altas, né? E elas, como elas são muito finas, elas se mexem muito, né? Bem o vento. E elas têm muitas folhas, então eu peguei um dia de muito vento numa plantação de eucalipto, fazia eram todas aquelas folhas batendo palmas para a glória de Deus. O que eu ouvia eram palmas, sabe? Coisa linda. Só que se os eucaliptos batem palmas, vocês precisam um dia ir para a Foz do Iguaçu. E você, do lado brasileiro, que é um lado muito bonito, né? Você vê aquela janela, uma janela de 5 quilômetros por 1 quilômetro, e você vê aquela janela imensa, e você vai ver a maior quantidade de água da sua vida, em fluxo, né? Água parada todo mundo já viu, só você vê o mar, né, que está lá, mas você quer ver ela correndo, vindo. E ali eu olhei para aquilo, e eu falei: isso é a graça de Deus. Enquanto os eucaliptos davam glória a Deus, aquelas cataratas, elas mostram a graça de Deus. É muita água potável, daria para a gente beber água, acho que quase a eternidade inteira ali, né? Você pegasse de copinho em copinho, de tanta água que cai, não daria tempo, né? Porque é muita água, né? A gente não dá conta, assim é a graça. Então a gente tem a revelação, natureza, e a natureza é suficiente para tornar cada um de vocês aqui hoje indesculpável diante de Deus. Todos vocês aqui hoje.
são indesculpáveis diante de Deus, porque Ele se revelou a vocês. Mas é necessário fé. Agora, a natureza é um desses pontos. A consciência é outra. E a consciência é tremenda. Ainda que a gente vá estragando ela durante a vida, e não é para que aconteça, porque o Espírito Santo aviva a nossa consciência na salvação, nós temos esse testemunho da lei de Deus gravada no nosso coração. A consciência, ela testifica de que Deus é juiz, de que há um legislador, que o mal não durará para sempre. A consciência é um instrumento poderoso para revelar a Deus. Mas esses dois meios não são os melhores, por incrível que pareça. São muito poderosos, mas ainda não são os melhores. Você quer conhecer o melhor? Está na sua frente. É a palavra dele. É quando ele fala. E quando Deus fala conosco. Essa palavra cria. Essa palavra transforma. Essa palavra muda. O poder de Deus na sua palavra. Jesus é conhecido como o Verbo de Deus. O Verbo é a palavra em ação. E nós podemos ler essa palavra. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, é as melhores coisas que poderíamos ouvir. Quando ele diz, eu sou a verdade, é a maior certeza que nós podemos ter. Quando ele diz, a sua vida, é a maior esperança que um homem nascido nesse mundo pode encontrar. Esse é Jesus Cristo. E isso é tremendo. Por isso ele diz, você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? A fé, meus amados, é o requisito básico para se relacionar com Deus. E as palavras e as obras de Jesus não têm origem humana, elas têm origem divina, pois o propósito de Deus é que tenhamos novamente comunhão com Ele. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Senão, não só apontar o Pai e revelar o Pai, mas para nos levar até Ele. Ele é o caminho até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele quer que estejamos unidos a Deus. De uma maneira geral, foi essa em essência a proclamação de Jesus. Essas são as boas novas da salvação. Como Deus, então, ele se reconcilia com o homem por meio de Jesus. E ele diz, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 11, acabamos de ler. Creiam, vou ler novamente, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. É necessário que creiamos que Jesus está em Deus e que Deus está nele. E a prova de que isso é verdade eram os próprios sinais de Jesus. Os milagres que ele fez, as manifestações que Jesus fez, as palavras que ele disse, o seu ensinamento perfeito, e assim somos desafiados a crer. E a nossa fé, é importante afirmar aqui, porque o conceito de fé muitas vezes não é entendido da forma correta. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé é uma fé pensante. Eu sempre gosto de dizer que crer é também pensar. E as nossas crenças estão alicerçadas em fatos, e Deus compreende isso. Jesus diz que, baseado nas suas realizações, fundamentados nas suas manifestações, firmados nas obras que ele realizava, podemos crer que ele e o Pai são um. Quando cremos assim, temos comunhão com ele, temos união com o Pai. Não é acreditar em qualquer coisa, é acreditar nas obras de Jesus, é acreditar nas palavras de Jesus, é acreditar nas manifestações dele para nós, e ele se revela a nós, e na medida que ele se mostra a nós, que ele se revela a nós, nós vamos crer nele. Não é crer em qualquer coisa, não é crer em qualquer Jesus, é crer nesse Jesus. Neste Jesus, nenhum outro. Jesus tem muitos, né? E o próprio Cristo falou, vão vir muitos Jesus aí, dizendo que são Jesus. A gente tinha um em Curitiba, né? Ele se mudou para Brasília, né? E a gente tem muito isso. E vai piorar ainda. Então, meus amados, a gente precisa conhecer esse Jesus, revelado na Escritura, em nenhum outro lugar. Por meio de Jesus, temos acesso a Deus.
Em Jesus podemos conhecer o Pai, podemos ter comunhão com o Pai, podemos estar unidos ao Pai e assim teremos nossas orações respondidas. E aí então nosso texto caminha para o final. Na sequência da conversa, depois de Jesus mostrar esses pontos, percebendo Jesus a tristeza dos discípulos e a dúvida deles e a incompreensão deles e a dificuldade deles entenderem as últimas revelações, com seu coração compassivo, ele encorajou-os com essas últimas palavras incentivadoras. E por meio de Jesus, a partir do verso 12, nós podemos ter certeza de nossas orações respondidas. E ele diz no verso 12 o seguinte: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. O que Jesus quis mostrar aqui é que as suas obras, os seus feitos, não ficariam parados em sua ausência. Jesus ia embora, mas o que Jesus estava fazendo iria continuar por meio de quem? Dos seus discípulos. É um grande encorajamento para nós. Nós não precisamos ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar. Tem gente que é assim, né? Não faz nada e, Jesus vai voltar. Volta, Jesus, né? Volta que eu tô congelado aqui. Não é o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E é por isso que nós somos o quê? Seguidores de Jesus. O que Jesus faz, a gente faz também. O que quer dizer a palavra cristão? Quem lembra do pastor Paulo explicando isso? Eu lembro. Meu pastor, lá na manhã. E ele falava assim: cristão é um cristinho. Né? Não é um cristão grandão, fortão, né? O cristão era um apelido pejorativo, de certa forma, era um pequeno Cristo. Era uma miniatura de Cristo. Né? E isso é tremendo, porque é exatamente isso. Nós não temos a estatura de Cristo, nós somos miniaturas dele, imitando ele, tentando ser igual a ele, na medida que Deus faz Cristo em nós. Que privilégio nosso! Esse é o cristão, é o pequeno Cristo. Então, quando você vai lá assim, eu sou cristão, nunca se esqueça de lembrar que você é um imitador de Cristo. Você é um seguidor do caminho. Eu sou um seguidor. E os primeiros cristãos eram conhecidos como seguidores do caminho. Era esse exatamente o nome que eles deram. Olha lá o pessoal do caminho. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou um seguidor do caminho. Porque esse caminho é Jesus Cristo. E ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Então, os seus discípulos teriam capacitação para continuarem realizando as obras que ele realizava. Porém, ele estabeleceu um pré-requisito fundamental. Qual é esse, gente? Note o texto. Aquele que crê em mim. Eu já tinha falado para vocês que a fé era requisito, agora a fé é reafirmada aqui. Aquele que crê em Jesus fará as obras que ele faz. Se você não crê em Jesus, você não vai conseguir isso. Isso é para aqueles que entregaram sua vida a Cristo. Aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Esses são pequenos cristos. Esses não têm mais o eu. Esses não adoram mais os ídolos. Não, eles adoram apenas a Cristo. Eles têm um objeto da sua fé: Jesus Cristo, e nada mais. E sabe por que não? Porque eles não precisam de nada mais. Eles já têm Jesus. Meus amados, Jesus os capacitaria e de fato os capacitou como? Nós vamos ver isso com o envio do Espírito Santo, concedendo-lhes poder para anunciar o Evangelho a todo homem, isto é, ensino e proclamação da palavra, assim, ação e serviço que mudam a vida, que transformam pessoas, e poder e prodígios que libertam a vida do pecador. E essa é a graça de Deus. É exatamente isso que nós fazemos. Nós não queremos simplesmente que as pessoas melhorem de vida, nós queremos ver vidas transformadas em Jesus Cristo.
Vidas que eram escravizadas no pecado e que foram libertas em Cristo. E esse poder que é o Evangelho há de ser propagado. E isso ficou muito claro. Os discípulos teriam condições de atuarem dessa maneira, capacitados pelo Espírito Santo, o que foi comprovado. Isso aconteceu de fato e está acontecendo no livro de Lucas, em Atos dos Apóstolos. E ele continua nos desafiando o seguinte: e outras obras maiores fará. Uau! Ele diz, olha, Jesus fez e os seus discípulos farão obras maiores do que essa. Do que ele estava falando aqui? Obras maiores seriam feitas pelos seguidores de Jesus. Mas Jesus não estava concedendo aos seguidores vastos poderes sobrenaturais, que sobrepujaram os sinais miraculosos por ele realizados. A ideia aqui é que você não vai ter um poder, tipo, agora eu vou para a praia e vou caminhar sobre as ondas, né? Em matinhos, né? Ou, né? Eu gosto de matinhos, vocês ficam rindo, tá? Se você me convidar, eu vou, né? De preferência no inverno. E aí, a ideia não é poderes miraculosos, a ideia é o poder do Evangelho. Jesus veio anunciar o que em Marcos capítulo 1? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que nós anunciamos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É assim que a gente responde. É assim que nós vamos fazer as obras. E aqui não é obra maior em qualidade, porque seria impossível fazer uma obra maior que a de Jesus, mas em quantidade, né? Jesus, ele estava ali na Judéia, ele não saía muito. Judéia, Galileia, ele foi um pouquinho ali perto de Tiro, né? Ele foi para Samaria, mas ele ficou naquele ali. Eram os seus discípulos, que foram encarregados de irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e essa é a nossa incumbência como igreja do Senhor Jesus Cristo, anunciar o Evangelho em cada canto desse mundo para todas as pessoas. Esse é o nosso maior privilégio, anunciar esta verdade àqueles que não conhecem Jesus Cristo. É nesse sentido que as suas obras seriam maiores. E ele diz, a razão é porque eu vou junto para o Pai. E somente porque Jesus foi glorificado, somente porque Jesus morreu na cruz, somente porque Jesus ressuscitou, somente porque Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo então viria e traria o alcance ainda maior para essa obra de Jesus. E durante esses 21 séculos da igreja, outras obras foram feitas por Deus, por Jesus, através do Espírito Santo, que capacitou e capacita os cristãos a realizarem as obras de Jesus. E sabe como isso é possível? Tudo se torna possível quando cremos em Jesus. Que tremendo! Eu creio nisso. Tudo se torna possível quando cremos em Jesus. E esse é o pré-requisito, mais uma vez. Contudo, deve-se notar que esse pré-requisito de crer tem por base a presença de Jesus junto ao Pai. E a nossa maneira, então, de responder é sim, é possível sim. É possível nós vermos isso e respondemos essa graça, anunciando e fazendo esta obra que Ele nos deu. Meus amados irmãos, 25 novos membros foram recebidos na nossa igreja hoje. Você está feliz? Sabe o que é receber 25 anos? Eu trabalhava 20 anos para receber 15 pessoas, né? E ficava lá. Eu já estava muito tranquilo, né? Que eu seria um pastor de 50 pessoas, 100 pessoas a vida inteira, e feliz por isso. Mas Deus aprove salvar mais pessoas. Não está no meu controle. Eu não salvo ninguém. Nem a placa da igreja, muito menos. Quem salva é Jesus. E Ele quis salvar pessoas. 18 pessoas vão se batizar. Você está feliz com isso? Eu estou muito feliz com isso. Porque eu falo, o Senhor é bondoso, não só comigo, mas com tantas pessoas. A Tua graça é tão grande, Senhor. Eu estou feliz. Mas sabe por que eu estou feliz? Porque o pacote que Deus nos deu é completo. Jesus salva pessoas,
Jesus acrescenta pessoas na nossa igreja, e nós respondemos isso como? Exatamente como esse texto traz, fazendo as obras que Jesus fez. Jesus faz as obras, nós também somos seguidores dele. Então, vamos fazer o nosso plano missionário. E hoje é o primeiro dia do nosso ano missionário, e temos o grande privilégio de ver esse texto que estamos anunciando hoje, sendo uma realidade viva hoje na igreja. Jesus salva as pessoas, nós pregamos mais o Evangelho, e quanto mais pessoas Deus salvar, mais nós vamos pregar o Evangelho. Por quê? Porque João capítulo 14, Jesus afirma isso: para aqueles que creem em mim, eles vão fazer as obras que eu faço, e mais, eles vão expandir esse evangelho para todo mundo, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que isso seja um grande encorajamento para você, porque esse é o nosso propósito, essa é a nossa vida, isso é ser igreja, anunciar o evangelho a toda criatura. Você não conhece Jesus Cristo como Salvador? Você colocou a sua esperança na igreja, você colocou a sua esperança em boas obras, em fazer coisas boas. Você já percebeu que você é pecador, você precisa hoje crer em Jesus Cristo, e se você crer nele, a Bíblia diz, você será salvo. O Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós estamos capacitados por este Espírito a realizar e divulgar e propagar amplamente esse evangelho tremendo, este poder que é a salvação, a fim de que, e por que ele faz isso? Versículo 13: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A razão, meus amados, não perca isso de vista. Alguns perderam e se perderam no caminho. Alguns perderam isso de vista e se tornaram orgulhosos. Alguns perderam isso de vista e foram devorados por si mesmo, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus então completa essa promessa e revela então que o alvo é que Jesus seja glorificado. O Pai vai ser glorificado no Filho, o Filho no Pai, e tudo a que Jesus se refere é tudo aquilo que glorifica o Pai e não aquilo que glorifica os homens. Não há espaço aqui para a glória humana. Não há espaço aqui para o estrelismo dentro da igreja. Não há espaço para nenhum de nós aqui. Esse espaço é ocupado por Jesus Cristo. Esse espaço é dele, essa igreja é dele, essa orquestra é dele, esse coral é dele, esse filho que você tem é dele. E é assim que nós vivemos, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É assim que nós vivemos. Não há espaço para nós aqui. E tudo que Deus realiza por meio de nós é a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E é por isso que ele diz, peça em meu nome, pede em meu nome. Pede o meu nome que eu vou fazer. As nossas orações, as nossas ações, toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Nesse momento, no esplendor de sua exaltação, o propósito do Filho não muda. Ele capacita os seus a fazer coisas maiores, para que ele possa trazer glória ao Pai. Portanto, assim como Jesus glorificou o Pai, assim também nós. Em tudo que pedirmos, ou em tudo que fizermos, devemos a glorificar a Deus. E é por isso que em 1 Coríntios 10:31 vai fechar a questão. Portanto, quer comais, de preferência churrasco, quer bebais, de preferência suco. Achou que ia falar outra coisa, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Não há espaço para nada, porque tudo deve ser feito para a glória dele. O nosso trabalho é para quê? Por que nós trabalhamos? Para ganhar dinheiro, ficar rico. É? 1 Timóteo 6 para você. Se não for para a glória de Deus,
você não vai chegar no lugar certo. A verdade é essa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você pode até ter o mundo inteiro, mas que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem daria pela sua vida? Então, meus amados, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Crer em Jesus é essencial, glorificar o Pai é fundamental, mas pedir em nome de Jesus é o que torna tudo possível. A gente não teria capacidade. Quando as nossas orações se sintonizam com a vontade de Deus, quando elas são feitas com fé genuína, e quando os nossos pedidos têm por objetivo a glória de Deus, podemos estar certos de que Jesus nos ouve e nos atende, porém, conforme o seu querer. Pedir em nome de Jesus, é muito importante isso. Deve ser compreendido num sentido maior que apenas o costume de citar o nome dele. No final de uma oração, como se fosse uma palavra mágica. Pedir em nome de Jesus é orar em concordância com ele. Pedir coisas conforme o exemplo que ele deu, e não por demandas egoístas. É pensar na glória de Deus, e sim no favor do reino de Deus, na sua justiça. O Hendrickson que vai dizer isso num comentário muito bom. E eu encho a boca para falar. Senhor, eu não estou aqui por minha causa. Se eu estou orando, é em nome do Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos. Nossas orações não passariam nem da nossa boca, se não fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que as nossas orações chegam até o Pai. É por meio dele que as nossas orações são respondidas. E ele está dizendo algo tremendo. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, ele repete, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E aqui, a última condição para então orarmos e termos as nossas orações respondidas. Jesus estabelece essa última condição. Essa condição deve ser preenchida para o recebimento da promessa pelo discípulo de Cristo, que é guardar os mandamentos de Jesus. Não tem sentido viver em desobediência e pedir. Imagine você, um filho vivendo em desobediência, chega para o pai, pai, dá 100. Mas você faz tudo errado. Você é um esbanjador. Você não obedece ao seu pai. Como ele vai poder confiar em você? Como aquilo vai fazer bem para você? Graças a Deus por quando Deus nos diz não. Porque ele está nos protegendo de nós. E o não de Deus é muito importante. Mas aqui, a ênfase não é no não. A ênfase está no sim. Peça em meu nome. Glorifique o Pai. Obedeça os meus mandamentos. Viva na minha presença. E eu vou ter o maior prazer do mundo em responder todas as suas orações. Não há limites para isso. Não. A condição que Jesus exige de nós como crentes, não como incrédulos, é a obediência. E comprovamos o nosso amor a Cristo através da obediência prática e não apenas das nossas palavras. Assim como Tiago diz que devemos mostrar a nossa fé através da nossa vida, João também diz que o amor deve ser prático. E antes de aceitar a nossa oração, Deus precisa primeiro aceitar a nossa vida. Note isso. Antes de aceitar a nossa oração, Deus tem que aceitar a nossa vida. Senão, não adianta. A oração endereçada ao Pai, a quem amamos. E a prova do nosso amor é Deus. É a nossa amorosa obediência. Um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida foi Salmo 66:18, que dizia, se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Um dos versículos que eu aprendi na minha infância, enquanto novo crente. Então termino dizendo o seguinte,
E concluo o nosso texto tão tremendo, encorajador de hoje, dizendo: a boa notícia que Jesus trouxe é que Deus tem prazer em se dar a conhecer. Podemos conhecer a Deus? Sim ou não? Como? Por meio de Jesus. Jesus não apenas morreu naquela cruz no lugar dos pecadores e ressuscitou há 2000 anos, mas também continua trabalhando para a bênção e o bem de nós hoje. Nós somos seguidores de Jesus e as obras que Ele fez, nós fazemos. Não sabe o que fazer? Faça o que Jesus fazia. E não tenha limites para isso. Permita Ele ser Deus na sua vida. Permite Ele ser todo-poderoso na sua vida. E se você tiver dificuldade, peça em nome de Jesus. Peça para Ele. Saiba que Ele está diante de Deus agora. E pedir em nome de Jesus não é, como eu disse para vocês, uma frase pronta, alguma coisa para ser somente dita, mas é pedir de acordo com sua paixão, os seus desejos e vontade. Significa querer o que Jesus quer. Significa que quando o nosso coração estiver firmemente voltado para a glória de Deus, Jesus se deleitará em realizar isso. Deus seja louvado. Oremos.